tudo bom? Esse vídeo aqui a gente vai fazer uma prova, né? Uma das questões da prova, da primeira prova, certo? Que é sobre quantidade de bits em uma memória, certo? Temos essa questão aqui de verdadeiro ou falso, certo? Temos algumas frases aqui, né? Para a gente verificar se é verdadeiro ou falso. Algumas questões aqui são de expansão de memória, que eu ainda não mostrei, ainda não fiz vídeo sobre isso, então eu não vou responder ainda. Mas depois que eu fazer o vídeo de expansão de memória, eu volto nessa questão e faço a parte de expansão de memória, certo? Então, dessa questão aqui, que caiu na primeira prova, eu vou responder só os 3 primeiros tópicos. Tudo bem? Então, esses 3 últimos eu não vou responder. Certo? Vamos começar com o primeiro tópico, né? As memórias A e D armazenam um número total de bits igual. Então ele te dá duas memórias, certo? A e D. Uma é 32K por 8, 32K palavras, e cada palavra possui 8 bits, certo? E a memória D, que possui 0.25 megabits, e cada palavra possui 16 bits, certo? A memória A possui 32K de palavras, certo? 32K de palavras. Lembrando que K é 1024 palavras, certo? Como cada palavra tem 8 bits, então o total de bits é só você multiplicar por 8, certo? Esse aqui é o total de palavras. Isso aqui é o número de bits que cada palavra tem. Então o total de bits é dado por esta multiplicação aqui, certo? Na memória D, a gente tem 0.25 megabits, certo? Cada palavra tem 16 bits, certo? Megabits é 2 elevado a 20 palavras, certo? Então é só substituir megabits por 2 a 20, certo? Então esse é o total de palavras que tem na memória D. Como cada palavra possui 16 bits, é só multiplicar por 16. E isso aqui vai ser o total de bits. Acontece que na minha prova não era possível você usar calculadora. Então fica complicado fazer esse tipo de cálculo na mão, para descobrir se isso aqui é igual a isso aqui, né? Se A tem o mesmo número de bits que D. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente tenta colocar todo mundo na mesma base. No caso, a base 2. Então, 32 é 2 elevado a 5. 1024 é 2 elevado a 10. E 8 é 2 elevado a 3. Aplicando as propriedades de potenciação, né? Mesma base, soma os expoentes, né? Ao multiplicar, né, elementos com a mesma base, você soma os expoentes. No caso vai ficar 5 mais 10 mais 3. Isso dá 18. Então A tem 2 elevado a 18 bits, certo? Agora a memória D. Nós podemos transformar esse 0.25 em 1 sobre 4 e 16 em 2 elevado a 4, né? Primeiro transformou para 1 quarto, né? E 1 quarto é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Quando você divide dois números com a mesma base, você subtrai os expoentes. Então, 2 menos 20, 2 elevado a 18, certo? Mas como 16 é
2 elevado a 4, é só substituir. 2 elevado a 18 vezes 2 a quarta. Mesma base, somos os expoentes. Então, D tem 2 elevado a 22 bits, né? Disso a gente percebe que eles não têm o mesmo número de bits. Na verdade, D tem mais bits do que a memória A. A memória D tem mais bits que a memória A, certo? Vamos para o segundo tópico. A menor memória em termos de número de bits armazenados tem A13 como o duto de endereçamento mais significativo. Vamos dar uma olhada, né? Então, primeiro, o que a gente tem que saber o que é bit mais significativo, certo? Aqui na sentença, né, ele fala que A13 é o MSB da memória C. Então, o que é o MSB? MSB é o bit mais significativo, ou seja, é o bit mais à esquerda do binário, certo? Lembrando também que a gente começa a contar os pinos do zero, certo? Então, se o último bit é o A13, então o total de bits tem que ser, na verdade, 14. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 e A13, certo? Isso aqui dá um total de 14. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a gente tem 14 bits de endereçamento. Ou seja, o número de palavras que essa memória tem é 2 elevado a 14, certo? E o número de bits que cada palavra guarda, a questão não fala, né? A gente não sabe quantos bits cada palavra guarda nessa memória C, certo? Outro jeito de representar todos aqueles pinos é através desse risco aqui, certo? Então a gente está dizendo que a gente tem 14 pinos, certo? Isso aqui, em vez de desenhar os 14 pinos, a gente pode simplesmente desenhar uma seta e cortar, certo? Observe que a seta ela só tem uma ponta, significa que é input, certo? É só input. Se tivesse uma seta para cá e outra para cá, seria input e output, certo? Então, seta entrando é porque é input. Se tiver seta saindo é output. Vamos analisar, né? Está afirmando aqui, né, que a memória C é a menor memória entre aquelas que foram mostradas, né? A, B, C e D. Como é que a gente sabe se isso é verdade, né? Então a gente dá uma olhada aqui e ele fala que a memória C tem um total de 2 a 14 bytes, né? Então o número de bits é 2 a 14 bytes, certo? Só que é importante lembrar que bytes na verdade são 8 bits, né? Então, na verdade, nós temos 2 a 14 vezes 8 bits, né? Então, isso aqui vai ser o total de bits na memória C, certo? Colocando tudo na base 2, fica 2 elevado a 3, né? Mesma base, soma os expoentes, né? Então, a memória C tem 2 a 17 bits, certo? Então, esse é o total de bits que a memória C armazena. Ok, como a gente viu na questão anterior, né? Na sentença anterior, no tópico anterior, a memória A guarda 2 elevado a 18 bits, a memória D 2 a 22 e a memória C 2 a 17, né? Então, entre essas três aqui, C é realmente a menor. Mas a gente não pode esquecer que tem outra memória, que é a memória B, certo?
A memória B tem 8.196 palavras, e cada palavra com 4 bits. Então, para descobrir quantos bits essa memória tem, é fácil. É só multiplicar o número de palavras pelo número de bits, né? Só que, de novo, né, eu não podia usar a calculadora nessa prova. Então, como é que você faz, né? Como é que eu faço para comparar os números na base 2 com esse número aqui, né? Bem, primeiro eu poderia fazer como eu fiz anteriormente, né? Colocar todo mundo na base 2. Acontece que 8.196 não dá para colocar na base 2, certo? Então, o que a gente faz? A gente tenta colocar na base 2, né? Então, qual é o número que quando você eleva a 2 vai dar próximo de 8.196, né? Então, a gente faz alguns testes. 2 elevado a 10, eu sei que é 1024. 2 vezes 2 elevado a 10 dá o dobro disso, né? 2048. Dobrando novamente, 4.096. Dobrando novamente, dá 8.192. Perceba que falta pouco, né, para o número que a gente quer. Então a gente já descobriu um número próximo do que a gente quer aqui, né? Certo? Então, 8 vezes 2 elevado a 10 vai dar bem próximo do número que a gente quer. Certo? Mas ainda não é o número que a gente quer. Então, como é que a gente faz? A gente soma dos dois lados 4, né? Porque 8.192 mais 4 vai dar exatamente o número que a gente quer, certo? Então, nós temos que 8.196 é igual a isso aqui, ok? Opa. Então, na verdade, a memória B tem um total de isso aqui de palavras, né? Já que isso é o quantas palavras tem, quer dizer, já que isso daqui é o total de palavras da memória B, e isso aqui é igual a isso, esse número aqui, então isso aqui também é o total de palavras na memória B, certo? Só que é importante lembrar que cada palavra tem 4 bits, então para saber o total de bits que tem nessa memória, é só multiplicar por 4. Multiplica o número de palavras por 4 e você vai ter o total de bits, certo? Então esse produto aqui todo, essa expressão toda vai dar o número total de bits na memória B. Aplicando a distributiva, né, a gente vai ter ali 32 e 16, né? 32 e 16, certo? Coloca todo mundo na base 2, certo? E mesma base, soma os expoentes, né? Vai ficar 2 elevado a 15. Então B tem isso de bits. O total de bits da memória B é isso daí, né? Então agora sim a gente pode comparar com as outras memórias, porque está todo mundo na base 2, certo? Então, D tem 2 elevado a 22 bits, A tem 2 elevado a 18 e C tem 2 elevado a 17. A gente pode perceber aqui então que B tem menos bits que C. Então C não é a menor, certo? Não é a menor. Então essa afirmativa aqui é falsa.